Olá a todos, né? Mais uma vez, bem-vindos aqui ao canal, né? Psicopedagogia pós-pandemia. E como eu tinha falado na semana passada, hoje o nosso tema vai ser justamente as aulas online. Mas é preciso falar um pouquinho da minha trajetória, né? Profissional, porque eu sei que muitas pessoas me conhecem, outras não. Minha formação sempre foi educação, né? Em princípio. Então, eu comecei como professora, então eu posso dizer que eu transitei por todos os sistemas, todos os tipos de escolaridade, que eu atuei desde o que hoje chamamos de educação infantil até pós-graduação. Então, a sala de aula é uma velha conhecida minha. Depois, com a pedagogia, né, eu tanto continuei em sala, quanto também comecei a fazer parte de equipe pedagógica, né, enquanto orientadora educação, em outros espaços, supervisora, né, um curto período como diretora pedagógica. E o chamado da psicopedagogia clínica se fez, né? Eu sempre tive assim uma preferência pelas dificuldades de aprendizagem, ou seja, pelos alunos que apresentavam dificuldades em aprender. Então, não vou negar para vocês que a minha experiência é grande, né? São muitos anos de estrada, anos esses, né, sempre buscando a formação continuada, a atualização, o aperfeiçoamento, né? Eu acho que parar no tempo não dá. Se lá atrás eu já pensava assim, hoje em dia isso para mim é condição para qualquer profissional em qualquer área, né, de atuação. É a qualificação constante, isso é formação continuada, né? E também enveredei pelas terapias holísticas, né? Comecei a ver o outro como um todo, até que eu consegui chegar à psicopedagogia holística. Mas isso aí, a psicopedagogia holística, vai ser um papo para outro vídeo, digamos assim, outro tema. Então, eu só queria passar um pouquinho para vocês dessa minha trajetória profissional, para que vocês saibam que as colocações feitas aqui, elas são colocações de uma profissional muito engajada, muito compromissada, né, com a sua profissão, com a sua visão de mundo, com a sua visão de homem, tá? Então, não é uma leiga, não é uma curiosa, não. Aqui quem fala com vocês é uma profissional da educação, né? Tia, muito bom, tia, mas antes de tudo eu sempre vi educação enquanto profissão, né? Não é um sacerdócio, tá? Assim como as demais profissões. A gente precisa ser um bom profissional, a gente precisa olhar o outro sempre, né, de uma forma muito respeitosa, numa forma completa, em qualquer profissão que a gente abrace. Em matéria de educação e saúde, então, isso pipoca muito mais facilmente para o entendimento do outro. Então, dito isso, creio que quem esteja me ouvindo, que vá refletir sobre as minhas colocações, vai até ficar um pouco mais tranquilo sabendo que aqui não tem nenhuma curiosa, né? Não tem nenhum achismo, digamos assim, né? Pode haver visão diferente, pode haver opinião diferente, mas achismo em cima do que falaram, isso aqui vocês realmente não vão encontrar, tá? O que eu coloco aqui para vocês é sempre muito fruto do meu trabalho, da pessoa que eu sou, né? Então, dito isso, vamos ao tema, né, de hoje que se refere às aulas online. Mas a gente não pode falar do hoje sem a história, tá? Então, o que a gente escuta muito a sigla EAD, que é ensino à distância, existe, gente, há muitas décadas, né? O ensino à distância
começou muito com aquelas revistinhas, né? Quem é aí da minha faixa etária deve lembrar das revistinhas vendidas em banca de jornal, né? Desde artesanato até técnico, né? Em mecânica, várias coisas. As pessoas compravam as revistinhas toda semana, tinham as aulas impressas ali, as pessoas mandavam pelo correio, né, as atividades, só assim para obter aquele diploma, certo? Então, olha como o ensino à distância sempre existiu. Depois, né, vieram ensinos pelo rádio, pela TV. Vocês lembram do Mobral, né? Telecurso segundo grau? Vocês devem lembrar, tá? Até que nós começamos com o advento da internet, nós começamos a ter palestras, cursos online, tá? Até que chegamos à graduação online, ou seja, nós chegamos ao curso superior à distância, o EAD, tá? E foi muito interessante que quando algumas instituições começaram a oferecer essa modalidade de ensino, tá? As críticas foram ferrenhas, tá? Inclusive até em algumas graduações aqui, até eu mesma, com o desconhecimento, né, teci as minhas. E claro, com o que eu vou contar para vocês agora, muita coisa mudou. Porque o que aconteceu? Criticar por criticar sem viver não é honesto, né? Então, da minha parte, eu quis viver o ensino à distância. Então, eu comecei como uma mera aluna. Dentro da área, né, da psicopedagogia, eu fiz um curso de extensão, né, em cima lá dos transtornos de comportamento. Eu fiz à distância. A duração, para vocês terem uma ideia desse curso, foi de 1 ano e meio, tá? Toda semana tinha a postagem de vídeo. E, gente, eu gostei muito, tá? Primeiro, enquanto a minha capacidade foi capaz, eu fiz uma varredura assim. Essa instituição tem registro no MEC? Ou seja, ela realmente existe, ela é oficial, ela está registrada? O curso de extensão que eu quero fazer, ele tem validade legal? Ele tem registro também no MEC? Porque tem muitos cursos aí que ainda não tem o seu devido registro, né? Ainda mais cursos de extensão. Sim, tem. Qual é a qualificação da instituição, do seu corpo discente, né? Do seu corpo docente? Qual é a qualificação? Porque essa instituição que eu escolhi, ela também tinha aulas presenciais, né? Por isso que eu falei de corpo discente, que são os alunos, e docentes, os professores. Porque no site das instituições ou no próprio MEC você consegue saber, se informar sobre o que eu acabei de apontar aqui para vocês. Então, feito isso, escolhi a instituição dentro daquilo que eu queria para mim e até para minha experiência enquanto aluna à distância. Bom, o que eu posso dizer para vocês? Que eu gostei muito, tá? A plataforma, né? O próprio site da instituição, quais informações, qual a legislação, a organização, quer dizer, não foi nada feito assim de qualquer maneira. Então você tinha, vamos chamar assim, a plataforma de ensino deles, tá? A área do aluno, então eu tinha a minha área, né, que eu com senha para entrar, então não era uma coisa assim pública. Deixa eu ver o que mais. Os vídeos, a qualidade dos vídeos, a qualidade das aulas, dos conteúdos, né? Os trabalhos passados, as avaliações, tudo mandado via e-mail, via plataforma da instituição,
o atendimento maravilhoso, tá? Então já começou a minha primeira experiência como aluna e eu lembro assim que tinha todo um calendário, tá? Então assim, a educação à distância, ela necessita que você seja uma pessoa disciplinada e organizada, porque o tempo é seu, é você que estabelece, né? Quando você vai sentar para assistir o vídeo, quando você vai sentar para fazer um trabalho, uma atividade, uma avaliação. Isso eu tô falando de uma graduação, né, gente? Porque o calendário tá ali. Aquilo ali não muda, né? É um pouco diferente, às vezes, do ensino presencial, que muitas vezes ele é mais flexível. O ensino à distância, ele não tem como ter essa flexibilidade toda. Então, se não caminhar junto, organização e disciplina do aluno com o calendário, né, da instituição, é por isso que muitos não conseguem. E eu lembro que a orientação do TCC, né, que é o trabalho de conclusão de curso, né, no caso, nossa, trocava demais com... Eu escolhi, né, uma professora para me orientar nesse trabalho, e a troca ali na área do aluno. Então, assim, primeira experiência à distância, em termos de uma extensão, eu gostei muito. E devo só frisar que foi uma extensão que não me exigiu estágio. Por toda a minha formação, por todo, né, o meu currículo, não me foi exigido estágio. Então, em termos assim de conteúdo, de teoria, de troca, fóruns que a gente precisava participar para poder ter a nota, quer dizer, fazia parte da nota do aluno a participação em fórum de debate sobre algum assunto, algum tema. Então, primeira experiência, ok. E aí, depois, eu quis viver a experiência da graduação à distância, mas como professora tutora, né? E foi assim que eu trabalhei durante uns 8 meses enquanto professora tutora de uma universidade à distância. E devo dizer para vocês assim, que também foi uma experiência muito boa, né? Porque é tudo muito planejado, né? Você tem a central, né, onde ficam todos os arquivos, da onde vem prova, vem trabalho, é uma central que é distribuída para as outras filiais, né? Então, onde eu trabalhei era filial. E, gente, não é brincadeira montar isso não, né? Então, muito bem estruturado, um calendário também, uma plataforma, um portal, uma área de aluno, com tudo discriminado para o aluno. O calendário, não só o calendário geral, né, do semestre, que na universidade você trabalha por período, mas também dentro de cada disciplina, tudo o cronograma daquela disciplina em termos de aulas, né, videoaulas, como eles chamam, de fóruns, de entrega de atividades, dias de prova, etc, etc e tal. Então, muito, muito bem organizado. A qualidade dos professores, né, porque a diferença do professor titular do professor tutor é que o professor titular é aquele que faz, né, os vídeos aula, digamos assim, né? Já o professor tutor, que foi o meu caso, é aquele professor que vai à instituição uma vez por semana, né? Que normalmente na graduação à distância, uma vez por semana o aluno tem uma aula presencial e aí ele está em contato com o seu professor tutor, que é aquele que tira dúvidas, é aquele que aplica a prova que vem da central, né? É aquele que entrega um trabalho, ajuda a fazer alguma atividade, ou seja, ele dá muita assistência ao aluno, né? Até mesmo na gerência, na administração do ensino à distância. Então foi essa a minha experiência, tá? Que também gostei muito. Se eu tenho uma crítica a fazer, é apenas que na área presencial falta ainda, não sei se é o caso das demais, mas
da instituição da qual eu fiz parte, eu senti falta de uma estrutura e de um planejamento melhores, né, para as aulas presenciais, tá? Então é que eu anotei aqui, né, para não esquecer nadinha aqui que eu quero passar para vocês hoje, tá bom? Então veja bem, diante disso tudo, o que eu quero passar para vocês? Que eu consegui perceber que para muitos estudantes não tem condições de estudar e ter um diploma se não for através do ensino à distância, tá? Então, assim, a pandemia e, consequentemente, a quarentena, né? O slogan da quarentena foi qual? Fique em casa, não é isso? Isso fez com que as escolas suspendessem as suas aulas. Só que o tempo foi passando, o que era quarentena não era mais quarentena, a gente chama uma questão de hábito, né? Mas nós estamos completando o quê? Quase 6 meses, né? E aí as escolas precisaram buscar, e para ontem isso, né? Possibilidades de um ensino à distância. As chamadas aulas online. Só que isso, gente, se deu num curtíssimo espaço de tempo. Não é aquela preparação que uma universidade que promove graduação à distância teve para se preparar, para se estruturar, para planejar. Não. De uma hora para outra, né? Porque 15 dias e um mês para esse tipo de ensino realmente foi uma avalanche na cabeça das escolas e dos professores, né? Então, de uma hora para outra, o uso da tecnologia, do computador e da internet foi completamente modificada, teve uma nova configuração para uso pelas escolas e, consequentemente, pelos professores, né? E eu acredito o seguinte, que pelo menos essa experiência pelas quais as escolas presenciais e seus professores e sua equipe pedagógica, que essa experiência esteja, assim, trazendo mais valorização de quem já fazia o ensino à distância, né? Porque nada como você conhecer um pouco para você valorizar, para você ter condições reais de traçar uma crítica construtiva, né? Porque apesar de tudo que o ensino à distância ouviu lá atrás, ele hoje está sendo a saída para a continuidade dos estudos da galera, né? E aí, gente, vamos tecer. Eu quero trazer para vocês, diante desse breve histórico e trazendo esse hoje, né, de como as aulas online chegaram para as escolas, para os professores e nas casas dos alunos, num curtíssimo espaço de tempo. Então, primeiro, a gente tem que ter a tolerância de lidar com os erros. É em cima da vontade de se fazer alguma coisa que a gente tem que refletir, para a gente até tecer alguma crítica de alguma coisa, né? Eu acredito assim, de repente, muitos pais com experiência na área, né, da computação, possa até auxiliar as escolas, dar dicas, sabe? Prestar auxílio mesmo nesse sentido. Em primeiro lugar, isso, né? Que a gente, vocês, né, responsáveis, até mesmo vocês, alunos, tenham em mente isso, que existe um esforço muito grande de quem não tem na sua formação acadêmica, ou seja, na sua graduação. Pode ser que a partir desta pandemia isso passe a acontecer, mas até o presente momento não tem na formação acadêmica dos professores ensino à distância. Como se faz ensino à distância? Não tem, né? Pode ser que a partir de agora tenha, mas a verdade que eu acredito que para 99% dos professores que estão aí se virando nos 50%
para fazer o seu melhor, transformando a sua casa numa escola, ele não teve esse tipo de formação, né? Então, que isso seja levado em consideração, né? Então, assim, as considerações que eu quero fazer aqui para vocês, ajudando, né, a você, pai, mãe responsável, aluno, profissional da educação, profissional da área de saúde, né, que atende esses alunos, né, como a minha área, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia, né, a neurociência e tantas outras aí, é em cima desse respeito ao que se está sendo feito que eu vou colocar minhas considerações. Em nenhum momento depreciando ninguém, não. O meu desejo realmente é contribuir, tá? Então, a primeira consideração eu acabei de fazer. Não existe ainda no currículo das graduações de formação de professores o ensino à distância, né? Pode até ser que haja quem queira se dedicar a essa modalidade de ensino, mas o professor, de modo geral, dentro da escola, não há. Outra coisa também não há para os nossos alunos. A criançada, ela entende muito de internet, mas para os aplicativos. É o WhatsApp, não é? São os games, YouTube, o TikTok, o Facebook. Disso a garotada entende muito, até mesmo uma criança. Agora, utilizar a aula online, né? Saber produzir algo no Word, digamos assim, né? Pesquisar no Google, saber filtrar o que está pesquisando, a nossa garotada não sabe, não. Então, a gente precisa considerar isso também, tá? Precisamos considerar também que os conteúdos, os trabalhos e avaliações não tem como serem iguaizinhos aos que seriam em sala de aula. Né, gente? Não tem como ser. A aula presencial não tem como ser, né? Eles precisam ser atividades completamente diferentes da sala de aula. Na verdade, gente, o que eu escuto por aí, converso, tá sobrando para os pais as tarefas das aulas. Mas vamos lembrar que esses pais também não sabem, muitos estão em home office, ou seja, trabalhando em casa, ou estão saindo para trabalhar e ainda estão fazendo as atividades para os filhos. Temos que pensar nisso, né? É preciso, em função do que eu acabei de dizer, a prioridade seria ensinar primeiro, né, os meandros do ensino à distância para os pais e para os alunos, tá? Em função do tempo, pouco tempo, é necessário rever os conteúdos que precisam ser trabalhados, tá? Tanto em termos da quantidade em si, quanto em termos, gente, da qualidade. Ou seja, mais do que nunca, a gente precisa trabalhar com os alunos a realidade. Qual é a nossa realidade? Ela tem um nome: coronavírus, ou novo coronavírus, ou Covid-19, tá? E se a gente parar para refletir, a gente vai ver que, além disso, fazer parte, né, do mental dos nossos alunos, quantos conteúdos em todas as áreas do conhecimento podem ser trabalhados com esse tema. E você está dentro da realidade do aluno, você puxa o interesse do aluno, você faz esse aluno responder, porque você está trabalhando conhecimentos da sua época, você está trabalhando com ele conhecimentos que vão ajudá-los a como se portar diante do que está acontecendo, ou o que eu quero, o que eu desejo para o meu planeta, o que eu desejo para os meus iguais daqui a algum tempo, né? O que essa pandemia pode nos ensinar? O que essa pandemia está nos mostrando? O que nós fizemos geograficamente, historicamente, sociologicamente, seja como for,
com o nosso planeta e conosco, humanidade, com os outros animais e por aí vai, tá? Então, diante disso, gente, eu espero muito que aquilo que eu trouxe hoje para vocês nesse tema que não seja só reflexões e considerações minhas, né? Que quem é da área de educação já esteja refletindo sobre isso, tá? Que repensar a prática e o papel da educação estejam, né, muito fortes nesse momento, tá? E lógico que, finalizando o tema de hoje, eu quero dividir com vocês assim o meu desejo muito, muito profundo enquanto educadora, tá? E que não é de hoje. Isso já vem, eu acho que desde que eu optei profissionalmente pela educação, né? Minha vocação, minha missão. Que essa pandemia esteja trazendo para nós, humanidade, e no nosso caso aqui, educadores, a transformação que a educação formal clama há décadas. Que essa pandemia consiga mostrar que não dá mais para se fazer educação presencial ou à distância, seja como for, nos moldes em que sempre foi feito. Não dá mais para a gente repetir conteúdos que são necessários, sim, mas que a forma de trabalhar esses conteúdos está a um clique da gente. Então está na hora de repensar o que é conteúdo, o que é importante para o nosso aluno hoje desenvolver. Para mim, é o estar e o fazer nesse mundo. A partir de quê? A partir do pensar, a partir do saber questionar, a partir do ler, escrever, compreender, interpretar bem, a partir do transpensar, ir além, ver além, saber projetar, é saber analisar uma situação hoje como ocorre, o que isso vai ocasionar daqui a 5, 10 anos. Está na hora da gente repensar o que é conteúdo escolar, o que é prioridade. A gente continua, na sua grande maioria, com conteúdos, primeiro que hoje estão ao alcance de um dedo, e outros tão fundamentais, tão importantes para essa nova era, para o século XXI, que a gente não está levando em consideração. A gente precisa redefinir, a gente precisa reconceituar o que é conteúdo. O que torna um ser escolarizado? O que torna um ser alfabetizado? Porque alfabetização é leitura de mundo. É saber estar no mundo, é saber ser parte desse mundo, é se ver como parte desse mundo. Então isso permeia toda a nossa vida, né? O que a gente chama de alfabetização, que é o aprender a ler e escrever, isso aí se chama letramento. Alfabetizar é algo muito mais profundo. Assim como avaliar também é algo muito mais abrangente do que a gente aplicar uma prova, fazer um gabarito e atribuir uma nota. Isso é medir. Avaliar é bem mais abrangente, tá? Então, nós já estamos aí com quase meia hora de vídeo. Se alguém, então, vê esse vídeo até o fim, que coisa boa, tá aprendendo, né? A ficar mais tempo ouvindo alguma coisa. E para a semana que vem, aí sim eu vou começar a falar da psicopedagogia pós-pandemia. Será que nós, psicopedagogos, vamos continuar a trabalhar, a avaliar psicopedagogicamente uma pessoa da mesma forma que a gente avalia hoje? Lembrando que psicopedagogia, né, é o casamento da psicologia com a pedagogia para avaliar uma possível dificuldade de aprendizagem de alguém.
Foi por isso que a psicopedagogia surgiu. Será que ela também não está precisando passar por uma guinada? Na próxima semana a gente vai começar a falar sobre isso. Um grande abraço para vocês, uma ótima semana. Se você está gostando, né? Eu sempre esqueço, mas hoje eu lembrei. Se você estiver gostando, compartilha, passa adiante, curte, se inscreve. Venha fazer parte, faça esse canal crescer, né? Se você julgar que ele tem a acrescentar, faça-o crescer. Vai ser bom para mim, claro, né? É um novo ramo de trabalho, podendo atingir muito mais gente, podendo chegar muito mais pessoas, né? E vocês que ficam também acompanhando alguém que é da área e que nem sempre vocês que não são da área têm tempo e fonte séria e fidedigna para ficar ciente do que está ocorrendo, para tecer suas críticas, tá bom? Um abraço.